Olá, minha gente. Espero que cada um esteja gostando desses nossos encontros bíblicos. Temos refletido coisas importantes a respeito da palavra de Deus, em modo especial, o livro do Deuteronômio. Ontem nós estudávamos no sexto encontro sobre o temor de Deus. Você sabe que as duas palavras que são colunas para o livro do Deuteronômio é amar e temer. Ontem falamos sobre o temor. Hoje, com alegria, nós vamos falar sobre o amor de Javé pelo seu povo e o amor do povo pelo nosso Deus. Iniciemos nosso encontro com essa bela canção. Dai graças ao Senhor. Ele é bom, eterno é seu amor. Parece que a palavra temor entrou de forma negativa nessa relação entre Javé e seu povo. Mas ontem eu expliquei a vocês que temer não é ter medo, mas é respeito, é compromisso. Então, esse temor a Javé, que tinha um aspecto negativo, agora já é compreendido por todos. É um remédio, é uma forma de evitar que o homem se presuma autossuficiente. E se ele fica autossuficiente, ele fabrica seus próprios ídolos. O amor é o lado positivo dessa relação. O amor acrescenta tudo de bom e positivo. Essa aliança de Javé com seu povo é uma aliança de pleno amor. Se você pegar o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, toda a sua força. Guarde sempre no coração as leis que ele hoje está te dando. Não deixe de ensinar a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para que não se esqueçam, e escrevam nos batentes da porta de suas casas e nos seus portões. Coisa linda, né? Olha, ame o Senhor teu Deus. Essa é a proposta de hoje. Falarmos sobre o amor. O texto que acabamos de ouvir,
do Deuteronômio capítulo 6 é de fundamental importância, porque o povo é interpelado quando começa com esse verbo. Ouça, né? O verbo ouvir, esse imperativo, ouça, escute, Israel. Em primeiro lugar, esse imperativo, escute. O Deus de vocês, Javé, é único. Não existe outro além dele que possa vos dar a liberdade e a vida. É muito claro isso. Se a gente amar e servir a Javé, liberdade e vida ser-nos-ão proposto para vivermos. Nós vamos viver bem, em liberdade e vivermos a vida eterna. Mas a consequência, né? A consequência disso é muito clara. É muito clara, não há nenhuma divergência. Existe um único Deus verdadeiro. E esse Deus se revela como amor e suscita a liberdade e a vida. Então só tem uma única exigência: amar a Ele. A única exigência é esta: amar a Deus. Mas o livro do Deuteronômio mostra que a totalidade do homem deve estar comprometida justamente com essa resposta de amor que ele é capaz de dar a Javé. O coração, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração. O coração, a alma e a força. Essas três coisas estão logo de início nesse Shema. Ame o Senhor com todo o coração, com toda a tua alma e toda a sua força. O coração, para os antigos, é o lugar da consciência, do conhecimento e dos projetos. Tudo isso deve estar penetrado pelo amor de Javé. A alma, literalmente, é a garganta, é a respiração. É o ser profundo da pessoa. É o que o movimenta. Palavra ânima, né? Sopro de vida, alma. É literalmente esse sopro vital que Javé nos deu. E que esse amor deve penetrar a mais profunda de todas as riquezas de nossa alma. A força é o conjunto da capacidade de aptidões. O coração, o lugar da decisão. A alma, a força vital. E a força é a capacidade, é a aptidão que nós temos para ter o dinamismo que expressa a nossa vida e atividade em favor do reino de Javé. Mas devemos amar com integridade, com profunda integridade. É por isso que, se insistimos em colocar o amor no coração, isso é no fundo da consciência, para que tudo seja pura expressão de amor. Se você pegar o livro do profeta Jeremias, pode procurar aí, né? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremias 31, de 31 a 34. Aqui diz assim: o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados no dia em que eu os peguei pela mão e tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel uma nova aliança. Eu porei a minha lei na mente e no coração deles, e escreverei: Eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Né? Eu colocarei a minha lei em sua mente e seu coração. Temos, depois disso, o processo educativo. Disse lá no capítulo, vocês devem inculcar nos filhos esse amor a Javé. Inculcar é como se abrisse a cabeça, colocasse uma Bíblia dentro, fechasse e costurasse. Inculcar. O amor deve penetrar todas as dimensões da vida humana. A vida familiar, sentar em casa, a vida social, andando no caminho, o repouso, deitado, e a atividade ou de pé. Em qualquer situação, o amor deve penetrar as suas relações, não é? Tanto na vida particular como na vida social. Como vemos, o capítulo 6:4, o Shema, o texto é transbordante, porque pretende mostrar que o amor é mistério central que deve animar e expressar toda a nossa vida humana como resposta ao grande amor de Deus. A relação com Deus e com as pessoas e com a própria natureza. A pessoa é, portanto, chamada a viver o mesmo comportamento de Deus, de relação de amor. São chamadas a espelhar e expressar um amor que liberta e que dá vida. Não é? Todas as leis do Deuteronômio mostram essa realidade. Tudo será permeado pelo amor. Se o temor a Javé impede que o homem se feche na autossuficiência e se torne absoluto, basta a si mesmo, o amor a Javé pede que ele se abra à relação. Amar é estar em relação com o outro, que se relativize. Daqui por diante, não mais eu, mas nós. Deus, que mesmo sendo absoluto, se relativizou, melhor dizendo, se relativizou com as pessoas. Ele, sendo absoluto, quis se fazer precisado de nós. Entretanto, esse Deus que é absoluto e poderoso, quis se fazer de precisado. Entrou em relação conosco, né? Aliás, em relação com toda a criação. Se até o infinito, que não precisaria se relativar, por que não que nós que somos humanos, limitados, não podemos relativizar-nos? Ou seja, aprender a conjugar as coisas na primeira pessoa do plural, nós, e não simplesmente eu, né? O problema é como devemos viver essa relação. Como que essas leis deuteronomistas podem orientar-nos diante de nossas relações humanas, que normalmente são injustas? Porque se a gente aprende a temer a Deus e amar o próximo, é certo que teremos leis mais justas e a gente seja promotor da liberdade e da vida, superando todas as injustiças e autossuficiências e idolatrias que a gente produz, escravizando as pessoas, escravizando o povo e levando o povo para a morte. Eu vou deixar algumas perguntas para a gente pensar. O temor de que o Deuteronômio fala é medo? O temor que o livro fala é medo? Por que a prosperidade pode levar à autossuficiência e à idolatria? O amor
é origem, é centro e fim da vida? A nossa vida familiar, social, tudo que fazemos, se fundamenta no temor a Deus e no amor a Deus? O amor, ele liberta e produz a vida. O amor que vivemos realiza isso? Ou a gente sufoca quem dizemos que amamos? O amor e o temor, eles podem criar relações injustas? Quem diz temer a Deus e amar a Deus pode criar relações injustas? Enquanto você pensa essas perguntas, vamos ouvir mais uma canção bíblica. E meditamos. A palavra de Deus é o sustento do seu povo, que é povo de irmãos, caminheiros na estrada da vida, sempre em busca de libertação. A palavra de Deus ilumina a vida e ensina seu povo a viver. A palavra de Deus ilumina a vida e ensina seu povo a viver. A palavra de Deus não engana, é certeza de um mundo melhor. Toda a Bíblia é caminho e esperança que o Senhor revelou para nós. A palavra de Deus ilumina a vida e ensina seu povo a viver. A palavra de Deus ilumina a vida e ensina seu povo a viver. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. Honra e glória cantemos ao Pai, que Jesus a palavra nos deu. A palavra de Deus ilumina a vida e ensina seu povo a viver. A palavra de Deus ilumina a vida e ensina seu povo a viver. Viu? O que coisa importante? Mas Javé é o Pai que nos ama, mas ama de verdade o seu povo. Adotou o seu povo como filhos e tornou este povo um povo de irmãos. Se Deus adotou todo o povo como um filho, todo o povo é irmão. A esse amor de Javé, o povo deve responder com temor e com amor. Temor aqui que é respeito. O amor de Javé por seu povo é testemunhado pelos seus dons. Ele dá liberdade, êxodo, e vida, terra prometida. Mas o dom que Deus nos dá não é um dom que vem de bandeja, porque Deus é Pai, não é um paternalista. O povo deve fazer sua parte, conquistar os dons de Javé. Então, primeiro, conquista a liberdade e a reparte com fraternidade, dando origem a relações políticas participativas e igualitárias. Isso é Deuteronômio, não é comunismo. E tem pessoas que confundem a Bíblia e os padres libertadores como comunistas. O livro do Deuteronômio nos ensina que a terra que foi conquistada pela liberdade e luta do povo e ajuda de Javé, criaram relações políticas que são participativas e igualitárias. Depois de conquistada a terra, faz a partilha da terra, dando origem a relações econômicas fundamentadas na partilha igualitária. Não pode haver pessoas que tenham mais e outras que tenham menos. A justiça de Deus nasce do amor e se realiza no dom da liberdade e da vida para todos, igualmente. A justiça do homem
nasce do temor e amor, que conquista a liberdade e a vida, transformando-a em fraternidade e partilha. É muito lógico. Não sei se vocês estão conseguindo entender esse encontro de hoje. Está meio confuso, né? Mas vamos trocar em miúdo. Ontem falamos sobre o temor. E temer é respeitar, é obedecer. Hoje estamos falando do amor de Javé. E o amor de Javé por nós é grande, mas nós temos que corresponder a esse amor. O amor de Deus se concretiza em dois atos: liberdade e vida. Liberdade, porque ele tirou o povo do Egito e da escravidão e fez sair para a liberdade dos filhos. E vida, porque ele deu terra, deu a terra prometida, deu prosperidade. Isso é a vida. E ao povo cabe o quê? Conquistar a terra, criar relações, sendo Deus o Pai. Nós somos irmãos, criar relações políticas e econômicas, ou seja, partilhando tudo igualitariamente. É isso. Agora dá para entender. Criando um laço de fraternidade e de partilha, através dos quais todos podem usufruir dos dons de Deus, que é a liberdade, a vida e a terra para todos. A relação de Deus e com Deus é alicerce para todas as relações. Por isso é tratada, em primeiro lugar, ocupando. Pega Deuteronômio, capítulo 12. No capítulo 12, de 2 a 13. Né? 12, de 2 a 13. 12, de 1 a 16, melhor. Primeiro, ele organiza ocupando a terra, o lugar. Deuteronômio 12, de 1 a 16. Ali diz: são estas leis e mandamentos que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor Deus dos antepassados vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoravam seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas. Derrube os altares, quebre as colunas de Baal, corte os postes dos ídolos, queime todas as imagens para que ninguém lembre mais desses deuses, destes povos. Não é? Depois temos aí as leis sobre o culto no santuário, no mesmo capítulo. A unidade da fé, capítulo 13, de 2 a 19. 13, de 2 a 19. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los e adorar e servir a deuses que vocês não conheciam, mas não que dê atenção a esse profeta ou essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam ao Senhor Javé. Né? E também sobre festas religiosas e sociais. Está no capítulo 14, 22. Podem ficar assustados com algumas exigências, principalmente as de capítulo 13, de 2 a 19. Olha o que diz, né? Parece que é muito duro. Ele vai colocar falsos profetas para nos provar. Ele está dizendo, não vá atrás dessa gente. Ele mesmo já está nos advertindo. Contudo, essas leis são teóricas e exprimem ideais que provavelmente nunca foram realizados, mas querem chamar atenção para a importância desses problemas. Então, evitem a autossuficiência para que vocês não gerem ídolos. Não gerem ídolos. Então, nós vamos pensar sobre essa realidade.
Javé não é um Deus manipulável. Ele não pode ser representado por imagens ou conceitos, porque eu já disse isso. Ele é o mistério que habita no profundo da nossa vida e da nossa história. Ele vive no meio de nós. A vida e a história do povo são os lugares da presença e da manifestação de Deus. A cidade de Deus é aonde nós estamos, porque onde nós estamos, Deus habita. Ele não se intromete em nossas vidas, porque ele respeita a nossa liberdade humana. Mas, ao contrário, espera que o homem chame. É muito educado o nosso Deus. Espera que o homem chame e o invoque. Está lá no capítulo 4, versículo 7. Se o homem me chamar, eu o atenderei. Está lá. No 26, 7 também ele diz isso. Então ele se manifesta a partir da nossa vida, a partir da nossa história, para suscitar liberdade e vida para todos. Então Deus é um Deus muitíssimo educado, que não pretende de jeito nenhum se instalar no mundo para se intrometer. Quem quer a ação de Deus em sua vida terá que aprender a invocá-lo, a invocá-lo. O respeito, que é o temor, para com Deus, ele também traduz como respeito à própria natureza humana. Está lá no capítulo 20, de 1 a 18. Capítulo 20, de 1 a 18. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês, têm muito mais cavalos e carros de guerra, não fique com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá aos israelitas: escute o que estou dizendo, vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assuste, não se apavore, não fique com medo, pois o Senhor Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então volte para casa. Se não pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. Se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu uva, então volte para casa. Se não pode acontecer que ele morra e outros colham o que ele plantou. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Se não pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a sua mulher. Se houver aqui um homem tímido e medroso, que volte para casa. Se não pode acontecer que outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabaram de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Então Deus é aquele que respeita muito, muito a natureza humana. Ele não interfere de modo grosseiro, mas respeita o ser humano em sua individualidade. Eu gostaria de deixar ainda também uma pergunta. A maneira que hoje nós estamos vivendo a religião precisa ser atualizada para hoje? Porque eu estou fazendo essa pergunta? Porque o livro do Deuteronômio sempre fala do hoje, né? O hoje de Deus, que corresponde à época e o contexto que estamos vivendo. Por outro lado, essa palavra hoje significa o nosso contexto. Vocês lembram quando Jesus leu na sinagoga em Lucas, capítulo 4,
leu o texto de Isaías e disse: hoje está se cumprindo essa profecia. Então vamos encerrar por aqui, ouvindo essa canção, para que ela norteie nosso coração e nossa vida. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, segunda hora que você esteja assistindo esse nosso vídeo. Deus o abençoe. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como o Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração. A vossa palavra,